E, Fê Cris, em 2018 você decidiu ali que você ia focar mais em produto digital jornalístico, né? Aí você fez uma formação, uma certificação, que é chamado de News Product, né? Isso. Que são pessoas que atuam especificamente em produtos jornalísticos. Você pode contar um pouquinho dessa formação, de como é o dia a dia de uma pessoa de produto para jornalismo, quais são as particularidades? Legal, claro. Quando eu estava fazendo doutorado, um pouco solução, não, né? Mas assim, dos caminhos para sanar essas crises do jornalismo, todos eles passam por ter um relacionamento com a audiência, assim, né? Um relacionamento maior, melhor, mais saudável, mais igualitário com a audiência, entender mais o usuário e tudo mais. E aí eu fui, quem é que faz isso no jornalismo, né? Fui atrás de descobrir isso. E assim eu descobri que existia uma coisa chamada produto jornalístico, que é uma versão da... Vou só ajeitar meu óculos aqui. Que é uma versão do produto... Como tem produto em tecnologia, né? Que eu acho que é onde a gente vê mais pessoas de produto. Mas pensando no jornalismo como o produto. Então, eu fiz um curso com a Paty Gomes, que é uma pessoa também super conhecida dessa área de produto jornalístico, que era do Jota, agora ela é consultora. E depois eu fiz uns cursos no Google sobre isso. Então, o Google dava alguns cursos para os veículos. Aí conheci a Luciana Cardoso, que é um dos maiores nomes, que foi quem nos apresentou, inclusive, que é um dos maiores nomes de produto jornalístico no mundo, assim. E aí fui estudando sobre isso até em 2024, 2025. Acho que esse ano, na real. Esse ano foi muito comprido, eu acho que foi esse ano. Mas talvez tenha sido ano passado. Eu fiz esse curso chamado News Product Certification, News Product Management Certification, NPMC, que é da CUNY University com a NPA, que é a News Product Alliance, que é essa organização internacional de produto jornalístico. A especificidade de trabalhar com produto no jornalismo é isso, assim, a gente sempre... A comunicação era isso, um para todos, né? Broadcasting. Então, eu falava e todo mundo só escutava. E agora, como a gente tem esse eixo de poder da comunicação muito, muito mudado, né? Muito mais equilibrado entre audiência e jornais, enfim, e produtor de conteúdo, a gente precisa conhecer melhor a audiência, a gente precisa conversar mais com a audiência. E a disciplina de produto, ela é uma disciplina cunhada em colocar o usuário no centro, né? O usuário é o centro do desenho de produto, da concepção de um produto, da concepção de uma usabilidade de produto, né? É o usuário, o comportamento do usuário, as necessidades do usuário, as dores do usuário, o que é valor para o usuário. Então, o dia a dia de um profissional de produto é muito mais a gente entender quem é esse cara, quais são as necessidades dele e como as nossas necessidades de negócio se encaixam nas necessidades dos usuários. Como que eu dobro o meu produto e faço com que o meu produto atenda às necessidades do usuário e, ao mesmo tempo, atenda às minhas necessidades de negócio, né? Então, é um dia a dia muito de um trabalho conjunto com times de dados, com times de UX, né, UX Research, UX Design, UX Writer, UI, em que a gente... o profissional de produto ele é um pouco o centro conector dessas áreas todas, né? Da área de negócio, do business, entender as necessidades de negócio da empresa, entender as necessidades do usuário junto com esses profissionais, entender como que eu vou transformar isso, tangibilizar isso em tecnologia, né? Então, como eu vou fazer um aplicativo, literalmente, um site, uma funcionalidade, enfim, ou como eu vou fazer um programa, um podcast, um programa de TV, um programa de rádio, e como que eu meço o sucesso disso, né? O que é sucesso para esse produto especificamente, que é basicamente atender as necessidades do usuário e atender as necessidades do negócio, e fazer toda essa volta e fazer essa higiene que a gente chama, né, dos produtos, que é entender qual o ciclo desse produto, quando o ciclo desse produto se encerra. Então, descontinuar um produto ou evoluir um produto e tudo mais. Então, o dia a dia acaba sendo muito nessa linha, assim, de pesquisa, encontrar a solução, produz a solução, testa a solução, coloca a solução no ar, acompanha o resultado dessa solução e entende o que fazer com essa solução depois. Muito legal. E é bem específico mesmo, né? Porque tem que estudar a audiência, entender a audiência. Um produto ele pode ser feito rápido, testado rápido e descartado, né?
É um pouco diferente. É um produto digital, mas não é o mesmo ciclo de um app de banco. Que vai demorar muito mais tempo, né? É bem diferente, porque a gente atende a necessidades muito instantâneas da audiência, né? E necessidades muito mutantes também. Né? Se a gente for pensar no jeito como a gente paga as coisas, ele se transformou muito nos últimos anos. Mas não tanto quanto o jeito como a gente consome informação. Né? Então, se a gente for pensar, dinheiro ainda é dinheiro... Né? Esse paralelo é sempre legal, porque o Cibercultura, do Pierre Levy, que é um livro seminal de digital, assim, de 1994, eu recomendo para todo mundo ler, porque até hoje ele é super atual, assim, tem 30 anos. E no Cibercultura, o Pierre Levy fala sobre a destangibilização, não sei nem se essa palavra existe, do digital, assim, como o digital é pouco, a gente precisa ter muito poder de abstração, assim, ele faz um paralelo com o dinheiro, eu acho isso muito legal, porque o dinheiro, quando ele não tem mais lastro, ele é uma crença que todo mundo acredita ao mesmo tempo, né? Todo mundo acredita que aquela nota vale R$10, assim, mas não tem lastro em ouro, para aquela, como existia antigamente, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante, assim, de acompanhar essas transformações, assim, e de fato, a gente fazer um produto jornalístico é um desafio diário, porque os comportamentos da audiência mudam diariamente, assim, mudam quando a pessoa lança um podcast novo que tem por exemplo, vou usar um exemplo bem do mercado onde eu trabalho agora, assim, né, que é o mercado de streaming. A gente tinha um jeito de consumir esporte. Esporte sempre foi irreverente, né? Um pouquinho irreverente, assim. Esporte sempre foi o lugar onde a gente testava novos formatos, testava novas linguagens. Então, você vai lá no Tino Marcos, em repórteres esportivos que inventaram jeitos novos de fazer jornalismo. Né? Então, tem vários exemplos no jornalismo esportivo disso. Desde a zebrinha lá do Campeonato Brasileiro, lá com o Léo Batista no Fantástico, passando pelo Tino Marcos, passando pelos cavalinhos do Fantástico também e tal. Então, você tem jeitos diferentes né? O mundo do jornalismo esportivo é muito rico nesse sentido. E aí, mas a gente tinha um jeito de cobrir esporte, que era meio isso, assim, você sabia que o campeonato principal estava passando, sei lá, na Globo, ou na Band, ou no SBT, meio isso, e pronto, você acompanhava por lá e legal, massa, vai ter um locutor, vai ter um comentarista e vai ter um repórter, e às vezes vai ter uma matéria engraçadinha ou outra e tal, e era meio isso aí. Quando a gente tem uma junção entre uma linguagem absolutamente internética, que é o React, né, que é uma coisa muito humana e emocional, com o jornalismo esportivo, que é uma coisa também do emocional. O esporte é emocional, é 100% emoção, é 0% razão, né? É incrível, assim. Entra uma pessoa jogando badminton, um negócio que eu nunca vi na vida, mas ela tá com uma bandeira do Brasil, eu já tô ali tensa, olhando a televisão, torcendo pela pessoa jogando badminton que eu nunca vi na vida, assim, sabe? É incrível, assim, como ele mexe, o esporte mexe com o coração da gente, assim. E quando você junta essas duas coisas, que é o caso do que o Cazé fez, né? Que é juntar a emoção do esporte com a linguagem de internet, mudou completamente o mercado do jornalismo esportivo no Brasil, assim, mudou tudo. Né? Hoje a gente tem GETV concorrendo. A Globo foi para o YouTube, que é uma coisa que nunca se pensou que ia acontecer. Então, a Globo tem um canal no YouTube para concorrer com o Cazé, que era um garoto carioca maravilhoso, que tinha um canal que ele transmitia da casa dele. Né? Então, isso é fantástico, assim, a gente olhar e acompanhar essas mudanças. Assim, e hoje, o Cazé é um multimilionário, né, um dos donos da Live Mode, que é uma empresa multinacional incrível e tal. Os direitos esportivos ele compra todos os direitos esportivos de tudo para transmitir na internet. Tá a Globo correndo atrás, tá a Record correndo atrás, tá o SBT correndo atrás, tá todas as empresas correndo atrás, grandes empresas, né, correndo atrás disso. Aí você vê outro exemplo, nessa semana a Netflix comprou a Warner Bros. A Netflix, que começou como uma empresa de aluguel de DVD, comprou a Warner Bros., uma das maiores, né, produtoras de cinema do mundo, mais antigas e tal. Então,
É muito interessante observar esse mercado, assim, e eu acho que isso está no coração do que a gente faz com o trabalho como produto jornalístico, entender esse mercado, entender essa audiência que vê uma transformação como essa e adere a isso e como que a gente responde a essas tendências, sabe? É um desafio diário. É, Bem desafio diário, né? E super legal, eu adoro. E é muito legal, você colocou do Kazan, né? Ele, um menino de casa, né? E ele tinha o jeito dele, que era totalmente diferente. De certa forma, a gente tinha um padrão Globo ali, né? Que era, todo mundo seguia. Ele criou um novo. Criou um novo. Não é... E é isso, e eu acho fenomenal isso, assim, né, Gilmar? Ele tem, assim... Ele não tem o padrão Globo de qualidade de imagem, porque ele estava na casa dele. Não tem o padrão Globo de cenário, que era o quarto dele, sabe? Não tem o padrão Globo de texto. O texto dele é caótico, é visceral, é, né, divertido. Ele não é uma pessoa com o padrão de beleza da Globo, que a Globo imprimiu. Ele não é uma pessoa que tem o padrão de fala. Ele é completamente a sua própria pessoa. E é lindo isso, porque o público aderiu fortemente, sabe? E isso mudou o padrão Globo de qualidade. Ele transformou o padrão de qualidade. Ele se transformou no padrão de qualidade. E desafiou todos os padrões, né? E eu acho bonito mesmo, não sei outro jeito de dizer, sabe? Eu acho fascinante isso. Acho que isso que é legal. O Podpah é outro grande exemplo, né? Quem diria, se tu fosse perguntar para um executivo de 50, 60 anos de mercado, de audiovisual, se o Podpah, um podcast, como ele é, com a linguagem que ele tem, com as pessoas que fazem ele, com as pessoas que são entrevistadas, com a duração que ele tem, né? Um negócio de 1 hora e tanto de duração, que daria certo, como dá, não, a pessoa nunca ia apostar isso, né? E deu certo. Então, é muito legal acompanhar isso e fundamental ao mesmo tempo acompanhar isso. Acho que as pessoas têm que ter essa paixão que eu tenho para acompanhar essas mudanças, porque senão a gente fica para trás, assim, né? Você tem que gostar disso, você tem que gostar de viver nesse caos, assim, um pouco, sabe? Sim. Gostou desse corte? Clique aqui e assista o episódio completo. Se quiser assistir outro corte desse episódio, é só clicar aqui.